desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1917. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1917 foi a 8ª edição desta competição municipal. Foi organizado pela recém-criada Federação Esportiva Rio-Grandense, que começou a existir com a união dos clubes da cidade no ano anterior. O campeonato desta edição seria disputado no sistema de pontos corridos, de turno e retorno, entre as melhores equipes filiadas à Federação Esportiva Rio-Grandense. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. O participante com menor pontuação seria rebaixado para a 2ª Divisão Municipal. Participaram este ano da competição Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Futebol Clube Porto Alegre, Esporte Clube Americano Universitário e Esporte Clube Internacional. Neste ano, houve a aprovação da lei de estágio, onde um jogador, ao mudar de time, teria que esperar por 3 meses para jogar novamente, e este foi o motivo da retirada do Grêmio do campeonato, pois havia contratado jogadores uruguaios. Na vaga do Grêmio, a federação convidou o Americano, segundo colocado da 2ª Divisão em 1916, mas que também acabou desistindo ao longo da competição. O Internacional estreia no dia 27 de maio de 1917, contra o São José, na Chácara dos Eucaliptos. Apesar de um bom público presente, o jogo não captou o interesse dos torcedores pela grande diferença técnica entre as equipes. O Inter jogou com Sila, Belo, Fidelis, Mário Cunha, Ari Xavier, Bitu, Guimarães, Osvaldo, Bendionda, Lúcio Assunção e Pedro Cunha. A superioridade do Internacional sobre o São José fica clara no placar, 14-0. Fizeram esta sacola de gols. Bendionda, 3 gols. Osvaldo, 4 gols. Assunção, 3 gols. Pedro Cunha, 2 gols. E Guimarães, 2 gols. A segunda partida do Internacional foi contra o Cruzeiro, no dia 17 de junho de 1917, na Chácara dos Eucaliptos. Era um belo domingo de bom público que, apesar da temperatura um pouco fria, compareceu para ver o Inter entrar em campo com Sila, Belo, Fidelis, Mário Cunha, Ribas, Bitu, Túlio, Guimarães, Osvaldo, Bendionda e Lúcio Assunção. O jogo não foi bom, com muitas faltas e poucos lances de emoção. O Internacional entrou desligado e confiante demais que venceria facilmente a partida. O Cruzeiro fez frente ao Colorado durante toda a disputa, mas graças à ação individual de Guimarães, o Internacional venceu por 1-0. No terceiro jogo, o Internacional visitou o Futebol, no dia 1º de julho de 1917, no estádio da Chácara das Camélias. Não sabemos muito sobre esta partida, mas o Inter estava escalado com Sila, Belo, Fidelis, Eduardo, Mário Cunha, Ribas, Crespo, Plínio Chaves, Osvaldo, Lúcio Assunção e Guimarães. O Colorado conquistou uma vitória com o placar de 1-3. Os gols do Inter foram de Plínio, Assumpção e Guimarães. Não sabemos quem fez o gol do Futebol. A próxima partida do Internacional foi contra o Americano, no dia 15 de julho de 1917, na Chácara dos Eucaliptos. O Inter entrou para o jogo com um grupo bem descaracterizado e composto na maioria por jogadores de seu segundo time. Estava escalado com Sila, Zé Luiz, Fidelis, Mário Cunha, Belo, Miller, Crespo, Gil, Osvaldo, Lúcio Assunção e Guimarães. Tivemos um bom público e a disputa foi muito acirrada. O Colorado conseguiu uma vitória magra de 1-0.
O gol foi de Lúcio Assunção, mas a partida foi cancelada em virtude dos protestos do americano, alegando anulação incorreta de um gol. O jogo seria disputado novamente no mês seguinte. No dia 5 de agosto de 1917, o Internacional volta a enfrentar o americano em virtude do jogo anterior ter sido anulado. Este foi o quarto jogo válido para o campeonato, realizado na Chácara dos Eucaliptos. Desta vez, o Inter entra com seu melhor time composto por Danton, Belo, Fidelis, Mário Cunha, Ribas, Simão, Túlio, Lúcio Assumpção, Osvaldo, Miller e Guimarães. Os torcedores estavam ansiosos por esta partida devido a toda a polêmica do cancelamento do jogo anterior. O Inter se mostra muito superior em campo e aplica uma goleada de 11-0 sobre o americano. Os autores da façanha foram Ribas, 2 gols. Túlio, 2 gols. Osvaldo, 2 gols. Belo, Mário Cunha, Miller, Guimarães e Lúcio Assunção. Mas não terminou ainda as confusões deste encontro. O americano, ao tomar o 11º gol, desiste do jogo e abandona a partida antes do seu término, numa atitude totalmente desrespeitosa para com o público presente, adversário e a organização do evento. No 5º jogo, o Internacional enfrentou o São José, agora pelo retorno do campeonato. Aconteceu no dia 19 de agosto de 1917, no estádio da Chácara dos Eucaliptos. O Inter jogou com Sila, Simão, Fidelis, Mário Cunha, Belo, Ribas, Túlio, Lúcio Assumpção, Osvaldo, Miller e Guimarães. Bem diferente do encontro no primeiro turno, este jogo foi muito mais disputado e o Inter venceu apenas por 1-0 o São José. O gol da partida foi de Lúcio Assumpção. No 6º desafio, o Inter saiu para enfrentar o Cruzeiro, no dia 9 de setembro de 1917, no campo da Vila Cruzeiro. O jogo era previsto como um dos melhores da temporada. O Colorado foi com Danton, Simão, Fidelis, Mário Cunha, Belo, Ribas, Túlio, Lúcio Assumpção, Osvaldo, Miller e Guimarães. Foi uma bela disputa que culminou com um placar final de 1 para o Cruzeiro e 2 para o Internacional. O gol do Cruzeiro foi de Fontoura e os do Inter foram de Lúcio Assumpção e Ribas. No jogo de número 7, pelo retorno do campeonato, o Internacional recebe o Futebol no dia 30 de setembro de 1917, na Chácara dos Eucaliptos. O Inter estava escalado com Sila, Simão, Ari Xavier, Acácio, Belo, Bitu, Lúcio Assumpção, Osvaldo, Godinho, Bento e Guimarães. Não temos muitas notícias sobre este jogo, a não ser que foi a estreia do atacante Bento no time principal do Inter. Bento acabou se destacando nas competições posteriores. O Internacional ganhou do Futebol por 3-0. Vitória com gols de Lúcio Assumpção, Bento e Guimarães. Acabou que essa foi a última partida da temporada do Inter. O americano, que desistiu da competição, não jogou no segundo turno. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1917 teve o Internacional como pentacampeão. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Mais uma campanha invicta. O Internacional fez 14 pontos em 7 jogos, com 7 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Marcou 35 gols e sofreu apenas 2, terminando com o saldo de 33 gols,
uma grande temporada do Colorado. No próximo vídeo veremos o Campeonato Citadino de 1918. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!